Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Agradeço ao meu Deus essa maravilha de estarmos aqui de novo. Amém? E a cada um que tem dado seu like, seu joinha, que tem compartilhado, que tem mandado seus pedidos também, que tem dado palavras de apreço, eu agradeço em nome de Jesus. E também todos quanto têm se inscrito e todos quanto têm visualizado, mas que não somente visualizem, mas assistam mais e mais. E tenho certeza que essas ministrações têm servido de bênção para a sua vida, de maravilha, em nome de Jesus. Nós vamos continuar com a segunda parte de Arregaçando as Mangas Espirituais, e que se encontra aqui em Atos 16, 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Bom, então, continuando aquele testemunho, aquela experiência que eu contei sobre minha vida quando criança, que tantas coisas que ali, naqueles períodos de minha vida, eu enfrentei, de tamanha situação que ela não foi muito bem vista, não foi entendida pela família. Não estou culpando ninguém, e ainda que eles tivessem visto, era necessário ter uma estrutura espiritual, não somente cantar certos tipos de oração, mas ter uma investida maior. E aqui, justamente, é uma palavra que traz também uma palavra profética. Foi uma palavra para aquela necessidade, mas ela também é profética, que traz uma responsabilidade, uma informação e uma confirmação de que a sua família será salva crendo tu. Então esse crer não é um crer limitado, é um crer onde vai ser misturado com o investimento, com participação, certo? Então, continuando essa história, eu quero compartilhar consequências e coisas que aconteciam quando eu ficava sobre esses domínios, essas influências de demônios que perturbavam a minha vida mental, espiritual, em todas as áreas. Incrível que tinha épocas. Eu quero compartilhar algumas consequências e que você fique alerta, observando o comportamento do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua sogra, na igreja, colega de trabalho, e por aí vai. Fique alerta, porque agora você está ouvindo algum testemunho com entendimento, porque na realidade eu só passei a ter entendimento profundo sobre as coisas que aconteceram comigo, não somente que senti, que enfrentei, como também a entender, e não somente a entender, mas como buscar em Deus solução, como procurar em Deus que tudo isso que eu passei venha servir de bênção para outras pessoas. Às vezes a pessoa já percebeu alguma coisa, mas não se interessa, dentro de casa não se interessa para socorrer aquela pessoa. Às vezes sabe por quê? Às vezes não tem coragem, às vezes tem medo, às vezes está debaixo, às vezes a pessoa está, os pais, aquelas autoridades, os filhos, aquele que é cristão, que está mais ativo, às vezes sabe o que acontece? Ele está também enfrentando coisas semelhantes e não sabe o que passou, e está vivendo as consequências daqueles tormentos e não sabe como lidar com a situação. Até porque o Espírito Santo, ele que vem me fazendo me lembrar, e aí eu tenho buscado cura para a minha alma e entendimento para compartilhar, entendimento para falar com as pessoas, hoje com entendimento um pouco mais amadurecido, um pouco mais com a unção de Deus, para eu poder lidar com a situação de maneira que as pessoas que ouçam
que me ouvirem e que estiverem passando ou que não estiverem percebendo, porque assim tem situações que a pessoa não percebe. Você pode até perguntar à pessoa, mas essa família está tudo bem, tudo no controle de Deus. As pessoas falam tudo no controle de Deus, colocando uma responsabilidade a qual não é dele. A parte dele ele faz, mas a nossa, não adianta a gente pegar versículos da Bíblia, achar que isso é espiritualidade, que isso é confiança, não. Isso aí é irresponsabilidade e falta de um posicionamento. Não estou dizendo que não se deva dizer Deus está no controle, sim, mas você também deve estar no controle, no sentido de prestar atenção à sua posição que Deus lhe colocou, que você tem. Não adianta a gente tentar fugir. Então, o que acontecia muitas vezes? Quando chegava no outro dia, assim, das opressões das noturnas, que o inimigo, como eu já disse, me batia com um dedo da mão dele, era só uma mão, parecia a minha mão direita, ele batia em mim, na minha mão, me acordava. E tantas outras coisas que não só foram essas, foram tantas outras coisas, os sons que eu ouvia no quarto, dentro de casa, eram, às vezes até algum bicho, às vezes até uma barata, às vezes alguma coisa que mexia, ou caía algum objeto, o inimigo me trazia cativa do medo, a ponto de multidões de pensamentos, de terrores passavam na minha cabeça, a ponto de me atordoar e me imobilizar. Então, o que acontecia? Muitas e muitas vezes, como eu disse, tinha vezes que aliviava, mas voltava. E era assim, onde eu ia, aquele sentimento ruim, eu detestava. Então, quando era no outro dia, que eu tinha dificuldade de dormir e que acordava indisposta. Acordava aborrecida, acordava com mau humor, acordava triste, não queria levantar, não tinha força para fazer as coisas, não tinha força para ir para a escola, não tinha força para estudar, não conseguia me concentrar, que minha mente estava alugada pelas trevas, o inimigo perturbava a minha mente de tal maneira, controlava a minha mente de tal maneira, que eu não tinha disposição para estudar. Amava estudar, eu chorava quando eu era menor para ir para a escola, eu chorava para ir para a escola. E Deus usou muito a minha mãe também do outro lado, que ela era também professora, e muito me ajudou, antes de eu ir para a escola, me ensinando sobre o ABC, essas coisas todas, o início da alfabetização. E quando eu fui para a escola, eu já fui sabendo muitas coisas. Mas eu glorifico a Deus porque eu ficava tão perturbada que eu não conseguia, eu lia, naquela hora estava bem, mas depois me perguntou se não, eu estava lendo, lia tudo que eu estava lendo, estudando, e eu não conseguia saber o que é que eu estava lendo, estudando. Simplesmente isso. E eu ficava muito triste porque eu queria ser mais dedicada aos estudos, queria poder chegar em casa. Eu não tinha, a perturbação era tão grande, e quando eu voltava da escola, na escola também eu era perturbada. Quando eu voltava da escola, eu não tinha, como eu disse, paciência. Eu não tinha paciência de ficar relendo os estudos. Eu não tinha paciência. Na mesma hora que eu começava a ler, a tentar ler, daqui a pouco eu largava tudo porque me dava uma inquietação, a perturbação. Eu largava. Muitas vezes eu conseguia, mas muitas vezes não conseguia. Então, no outro dia era assim. Eu não tinha ânimo. Não tinha ânimo para tomar banho, não tinha ânimo para passear. Se eu fosse sair para passear, fosse com minha família ou com meus parentes, que era muito difícil, geralmente saía com meus pais, meus irmãos, a igreja e tal. Então, ali eu tentando me socializar, tentando brincar. Tinha vezes que com muita insistência eu conseguia brincar. Na hora de brincar, conseguia correr, conseguia jogar bola, conseguia brincar de baleado, isso tudo aí passava. Depois, se eu parasse assim, voltava de novo e voltava mais forte. Então, no outro dia, eu não tinha força eu não queria ir para a escola. Não é que eu não queria ir para a escola, eu de mim,
mas essa condição opressora, essa condição dominadora, essa condição demoníaca que perturbava a minha alma de tal maneira, eu não tinha vontade. Não tinha vontade de lavar, não tinha vontade de ajudar na cozinha, mas quando eu era normal, quando eu estava bem, eu era muito ativa dentro de casa, ajudava meus pais, ajudava minha mãe e fazia as tarefas dentro de casa. Depois eu fui tomando por esse sentimento que quem está de fora, as pessoas que estavam de fora, podia achar que era preguiça, porque infelizmente as pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo espiritual dentro da pessoa, fica reclamando de uma maneira, fica cobrando de uma maneira maligna, de uma maneira carnal, sem discernimento. A gente precisa ter discernimento. A Bíblia diz que a gente tem que pedir a Deus sabedoria para lidar, sabedoria para a gente viver, sabedoria para a gente entender as pessoas, sabedoria na hora de falar. Não é fácil, mas a gente tem que buscar em Deus. A sabedoria não é só por uma questão que nos interessa naquela hora e depois passa. A nossa vivência tem que ser uma vivência de plenitude de sabedoria, plenitude de maturidade emocional, sentimental e plenitude de inteligência. A inteligência de Deus nos capacitar, a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo nos levando para dentro de Jesus, para mais para dentro dele, mais para dentro dele, e ele sendo mais visto, tendo a oportunidade de nos guiar melhor, porque ele não vai nos pegar pulso, né? Bom, então aí às vezes, quando acordava tarde, eu acredito, tinha pessoas que pensavam que a gente era preguiçosa, que era preguiça, que eu era preguiçosa. E eu não sabia explicar, só Deus sabe. E eu ficava com vergonha de dizer o que era, o que acontecia. E também não tinha que ficar dando satisfação a todo mundo da minha vida. Mas muitas pessoas pensavam que era preguiça, porque é assim que muitas vezes... Olha, tira o prazer de estudar, de trabalhar, de ser útil, de viver, de ter alegria, de ter esperança. Era um sentimento de pessimismo, tudo era um pessimismo, tudo era um espanto, tudo era um motivo de espanto. Então, eu ficava assim, depois, quando o tempo foi passando, me tirava todo o prazer e a força de meditar na palavra. Eu tinha medo da palavra, ele me falava horrores da palavra de Deus, então eu tinha medo. Eu já contei também que teve uma vez, quando eu me decidi, aceitei Jesus, na noite que eu aceitei Jesus, que eu confessei publicamente na igreja, de noite, quando eu fui dormir, que eu fui ler o Salmo 91, não entendia muito qual era os termos, de onde eu deveria começar a meditar na palavra de Deus para trazer direção, equilíbrio, não sabia. E aí eu fui ler o Salmo 91. Quando eu estava lendo o Salmo 91, o inimigo disse assim para mim: Deus é mentiroso. Não, falou assim: eu e Deus somos um. Tá vendo assim, ele está dizendo que é para você confiar nele? É porque depois que você confiar nele, ele vai lhe enganar. Falou comigo isso, ele vai lhe enganar. Ele vai, tá vendo? Aí começou a me mostrar o medo sobre a linguagem simbólica que tem no Salmo 91, que habita no esconderijo, que a sombra do Onipotente. Ele falou que ele, Deus, era um. E aí pronto, aí perdia. Eu fiquei apavorada também nesse dia. Já era tarde da noite, umas 10 e pouca, quando eu fui dormir, sem conseguir dormir, porque eu já fiquei com medo de Deus. Eu tinha medo de Deus, eu me pelava de Deus. Medo de Deus, porque o diabo dizia que ele, Deus, era um. E eu não sabia como contra-atacar. Então, como eu disse, eu acordava à tarde, muitas vezes. Não tinha vontade de fazer nada dentro de casa. Era um marasmo, uma maresia, uma coisa ruim mesmo, que me deixava desestimulada. Eu não tinha força de reagir. E quando eu conseguia ir com muito esforço, eu não queria sair de casa, só queria ficar em casa,
com medo, só queria ficar em casa e quando, com muita dificuldade, eu ia para a escola, eu parecia uma pessoa que não era desse mundo. Quer dizer, desse mundo realmente hoje eu entendo que eu não, que pela palavra de Deus eu não sou, né? Que eu sou peregrina, mas de uma maneira ruim, pejorativamente falando. Então, eu não tinha disposição para estar conversando, não tinha paciência de tomar banho. Eu entrava no banheiro. Teve uma vez, na noite que eu fui entregar minha vida a Jesus, eu tomei banho com o banheiro entreaberto. Não tinha ninguém lá na cozinha. Minha família, o pessoal estava tudo na sala, minha casa era muito grande, estava todo mundo na sala. Eu saí ligando todas as lâmpadas. Cheguei no banheiro para tomar banho, deixei entreaberta, que a gente não fazia isso lá em casa. Então, eu nunca fosse tomar banho, fechasse sua porta. Mas eu não conseguia, de medo, de terror, eu estava debaixo de um terror. Quando o chuveiro, eu abri o chuveiro que foi tomando banho, eu gritava assim, apavorada, com pânico até de água, eu tinha pânico da água também. E tomei aquele banho a pulso, às pressas. E quando terminei, logo saindo, correndo com medo, eu tinha medo, ouvia vultos, ouvia vozes, ouvia pessoas me acompanhando. E não, peraí, não era mentira, não era verdade. Isso tudo acontecia e eu perturbada. Então, acontecia muito isso, eu não tinha vontade. Muitas vezes meus pais reclamavam porque dentro de casa para fazer alguma coisa, dentro de casa, ajudar dentro de casa a minha mãe e tal, fazer as coisas. Eu não tinha vontade, não tinha vontade. E me esforçava, eu era esforçada. E isso tudo. E as pessoas que estão de fora, elas tendem a achar, sabe, as pessoas, a gente, nós também, eu também. A gente que não está vivendo certas coisas que ninguém explicou, não disse pra gente o que está passando, que nem sempre a gente pode falar, é preciso. E eu era uma pessoa muito desconfiada, eu não era todo mundo que eu confiava, de maneira nenhuma. Ainda mais as coisas espirituais, eu tinha medo das pessoas estarem mentindo para mim, falando coisas que não era verdade, querendo me consolar com a mentira. Eu tinha medo de pessoas, quando eu fosse falar das coisas espirituais que eu era perturbada, eu era perturbada com o Espírito Santo. O diabo disse para mim que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu nem sabia quem era o Espírito Santo, ele disse que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu nem conhecia direito, eu não entendia. Eu não entendia muitas coisas sobre o Espírito Santo. E ele disse para mim, você blasfemou contra o Espírito Santo. E ali, outro terror na minha vida, foram vários terrores espirituais, doutrinários, bíblicos, familiares e assim. Então, no outro dia, como eu disse, para comprar, e era o horário de comprar o pão para dentro de casa, eu não tinha vontade de ir. Eu não quero ir não, mãe, eu não quero ir não. E eu não dizia para ela como eu estou dizendo. Então as consequências, isso, por exemplo, lavar roupa. Eu já não tinha vontade de lavar roupa. Não queria. Passava da hora de tomar banho porque eu não queria tomar. Se eu pudesse, eu não tomava banho. Não era que eu queria ser suja, não. Eu tinha consciência que eu não queria nada daquilo. Eu não tinha força. Era um espírito sugador, sugava minhas energias, sugava a minha vida, sugava minhas esperanças, sugava minhas amizades. E ali tinha uma época que eu estava muito assim, diferenciava de época para época, tem época que ainda era pior. Então, eu quero lhe dizer que agora você está ouvindo alguma experiência, está muitas e muitas pessoas a ouvirem, vão começar a pensar coisas que passavam na sua vida, na sua casa, na sua mãe, na sua avó, na sua tia, nos seus irmãos, né? Tinha vezes que eu parava, ficava assim, eu parava para prestar atenção nas coisas ruins na minha cabeça. Era o que eu sabia fazer, eu ficava parada ouvindo as coisas que o inimigo falava, as perturbações. Eu gostava de sentar, eu ficava às vezes muitas e muitas sentada sozinha, deixando, infelizmente, o inimigo falando, porque era o que eu sabia fazer. E ali ficava remoendo aquelas coisas ruins, porque eu não sabia como me proteger, como me defender. Então, você já sabe, crê no Senhor Jesus, é você que tem que crer. Lute pela sua família. Comece a ver comportamentos
Comece a buscar em Deus. Você também que está enfrentando isso. Porque não é só a criança que enfrenta, não. Sabe, muitos adultos, muitos de nós, já mesmo cristãos, porque eu mesma cristã, eu ainda tive muitos problemas espirituais. Muitos. Eu aceitei Jesus em uma igreja onde não expulsava demônio. Eu acredito que eu precisava de uma ministração muito profunda, de libertação. Eu não tive isso. E muitas coisas que eu fui vencendo primeiramente porque Deus é misericordioso e é Ele quem capacita, mesmo quando a gente não entende, a misericórdia dEle, a bondade dEle é que nos atrai. E ela é que batalha por nós na ignorância, na nossa vida na terra. E em certa situação, pior ainda, melhor ainda, aliás, dizendo que aí Ele trabalha mais, porque Ele está vendo a nossa ignorância, está vendo a nossa limitação. Não adiantava ninguém me dizer, não adianta, reaja, vá passear. Eu ouvia muito, né? Vá passear, você está triste, é porque é que você fica pensando, não era nada disso, era demônios, era maldições hereditárias, eram problemas espirituais, eram conflitos que havia dentro de mim, terrores, temores, ignorâncias das coisas de Deus, falta do conhecimento de Deus. E mesmo depois que eu era cristã, ainda enfrentei muito. E eu não entendia, eu pensava assim, será eu cristã mesmo, meu Deus? Eu aceitei Jesus mesmo, eu não aceitei Jesus. Não, eu aceitei Jesus, eu precisava ser liberta, passar pelo processo de libertação, como a maioria do povo do Senhor precisa passar pelo processo de libertação. Precisa passar por uma libertação muito profunda para ser curada. Mas, então, e aí as pessoas, e aí a gente tende a dizer, é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada com a hora do Brasil. Não, tem má vontade, fica dormindo, dorme a hora que quer, tem boa vida. Não era nada disso. Quisera eu poder ser normal, eu não era normal. Eu não era espiritual, eu não era normal. Eu não estava vivendo uma vida normal da terra. Não estava vivendo uma vida que eu pudesse deitar e dormir. E eu imaginava chegar a hora de dormir. Mas então, você, como eu estou dizendo, então há muitos adultos que estão passando o que as crianças estão passando. Só que elas não sabem o que as crianças estão passando. A gente, estou falando de adulto cristão, servo do Senhor, que não está percebendo as coisas que estão errado. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. É tempo da gente abrir o olho. Então aqui foi dito, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Nós precisamos ser salvos na íntegra. Precisamos ser libertos para conhecer profundamente o mundo espiritual. Então você arregace as mangas, e você que está passando igual, e você que não tem coragem de contar para todo mundo, e você que tem vergonha, até mesmo que é cristão, e está passando essas lutas, está passando esses problemas, fica com vergonha, com medo, fica se sentindo... Tem gente que não vai nos cultos porque está passando esse problema. Tem gente que fica durante o culto está acontecendo, a presença de Deus está agindo, está tendo a presença de Deus, o mover de Deus, e tem pessoas que estão inertes, e a gente fica assim, muitas vezes é porque está passando esse tipo de coisa. Aí, por não estar tendo um trabalhar específico de libertação para resolver aquela situação, aquela porção que está recebendo, ela não está atingindo, não está indo no mal, não está indo na raiz. Eu tinha medo da volta do Senhor, era um monte de medo. Então, arregace as mangas espirituais e vá orar. Vá orar. E você que já conhece essas reações, um pouco das reações, das consequências que eu tive, você... tinha vez que eu tinha prova, eu não ia para a escola. Eu me lembro que teve umas vezes que teve prova, eu tive que fazer a prova sozinha depois na casa da professora, porque eu não tive condições e eu não tive coragem de dizer à professora o que é que eu tinha.
Eu tinha medo de sair dentro de casa, eu tinha medo, porque os demônios me acompanhavam e eu e ficava por debaixo daquele tormento. Então, vá orar. Você que está passando por isso, você está vendo agora exemplos, reaja, crê no Senhor Jesus. Eu não conseguia crer no Senhor Jesus sobre essas coisas, eu não conseguia entender para conversar com Ele. Mas você está ouvindo uma palavra minha de experiência. Vá lutar, reaja, não se conforme, não fique esperando. Vá para a oração, para o jejum, para a busca, para a madrugada, está orando, pedindo ao Senhor. Faça vigília sozinho em casa, se levante para orar, que o Espírito Santo vai começar a revelar o que está acontecendo na sua casa. Vai começar a revelar o profundo e o oculto, você vai pedindo a Deus que lhe dê discernimento para você ver as pequenas coisas, que aparentemente são pequenas coisas, mas que estão grande tempestade dentro da pessoa. Para você ajudar, são crianças, precisam ser oradas. Outro dia na igreja, semana passada, tinha uma criança com dor de cabeça. Eu disse, não é nada demais, né? Eu pensei comigo. Aí a mãe falou, pastora, meu filho está com dor de cabeça. E eu pensei, disse, deve ser o óculos, que ele estava sem usar o óculos. Aí mesmo assim, eu não vou somente achando que é uma coisa e não vou orar, não. Eu fui orar. Quando eu fui orar, eram problemas espirituais. Era um espírito não era um domínio pequeno, eram dominadores que estavam oprimindo a cabeça do menino. E eu já tenho entendido que bota sono na hora errada, na hora que está no culto. Aí as pessoas não sabem lidar com isso. Não, é porque está cansado. Não é só cansaço, não. Que nós, seres humanos, temos... Deus fez a gente com uma estrutura, a gente consegue reagir a certas coisas que acontecem com a gente. Mas ele não estava reagindo. E ali eu fui, orei e disse, olha, o problema dele foi espiritual. Foi um monte de opressão, de influência de demônio nos lugares onde ele foi. Entendeu? Só que muitas vezes a gente ouve o testemunho de uma outra pessoa, por exemplo, estão ouvindo agora meu testemunho, aí diz assim, foi com a pastora. Você tem que entender, tudo bem, esse testemunho é específico comigo, mas acontece coisas semelhantes, porque isso aí é o mundo espiritual. O mundo espiritual, as trevas, eles não brincam de ser trevas, eles são terríveis. E há sentimentos e reações que eu tive que eu não sei descrever, que eu não sei colocar em palavras humanas como é que eu ficava. Mas o fato é que quem está de fora vê a gente, pessoa irresponsável, com preguiça, com má vontade, que não é inteligente, que não quer vencer, que não vai reagir, que está com má vontade, está fazendo o corpo mole. Mas lá dentro só Deus e a pessoa sabem. Tá bom? Então é tempo, convido você para juntos fazermos a oração da família. Amado Deus, poderoso Pai, eu apresento essas casas, meu Deus, eu apresento cada um que está enfrentando esses espíritos de tormento, essas maldições, essas cadeias, essas prisões, esses tormentos, esses espíritos atormentadores que têm trazido consequências, pessoas que estão inertes dentro de casa, pessoas que não conseguem render na vida espiritual, que não conseguem estudar, que não conseguem passar em curso, que não conseguem ficar no emprego, que não conseguem ficar no casamento, que não consegue ficar casado, que não consegue casar, que não consegue desenvolver no seu trabalho, que não consegue melhorar de vida, que não consegue ficar firme na igreja, que não consegue orar, que não consegue ficar na hora do culto levantando, saindo. Tem tantas situações e que não consegue ir para a igreja porque tem medo, não consegue meditar na palavra, não consegue crer, não consegue, estão debaixo de amarrações. Em nome de Jesus, sejam desamarrados, sejam libertos, sejam livres. Receba vida, receba força, receba unção para crer, unção para discernir, unção para crer no discernimento, unção para se posicionar, unção para se animar, unção para quebrar aquele jugo, unção para interceder, unção para guerrear sobre a sua casa, seu marido, seus filhos, unção para compreender, unção para ter sabedoria, unção
com fogo, unção com discernimento, unção com perseverança, unção com espírito de desbravador, de lutador. Em nome de Jesus na sua casa, vai visitando o quarto. Eu vou repreendendo esses demônios que se escondem na hora de dormir, que se escondem, que se mostra como se fossem vultos e depois somem para que a pessoa fique aí achando que está ficando louca, achando que não está bem da mente, quando na realidade está muito bem da mente, viu realmente o que o inimigo está fazendo, só não está sabendo como agir, não está sabendo como reagir. Reage em nome de Jesus, chamando pelo sangue de Jesus, chamando por Jesus. Jesus, me socorra. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me socorra. Me livre, Senhor, das armadilhas. Me ajude, meu Deus, a lutar pela minha casa, pelos meus filhos que estão com comportamentos errados, minhas filhas, meus netos, meus sobrinhos, na igreja, minhas ovelhas, meus discípulos, no trabalho, meus colegas. Fique atento, a gente tem que estar na brecha. A gente tem que estar na brecha, estando na brecha, buscando o Senhor. O Espírito Santo, Ele vai removendo essas cadeias, esses grilhões, essas prisões. Seja liberto. Esta casa receba vida, receba a presença do Senhor, ser visitado, receba força para ser intercessor, já que você, a palavra é, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você já crê? Essa fé sua tem que se desenvolver a ponto de você lutar pela sua casa. Não importa se você ainda é sozinho, no sentido que só você está tendo essa experiência de ver e de perceber. Tem gente que é indiferente no mundo espiritual, não tem essas experiências. Tem gente que se perguntar, ela não vai saber lhe dizer, porque não tem sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, ser liberto. Você que ainda não é salvo, você que ainda não entregou a vida a Jesus, que está se sentindo atormentado quando vai andando, vai sentindo a presença de alguém, realmente tem a presença maligna acompanhando, que ouve vozes, fica arrepiado, fica com medo, chega vê coisas caindo, ouve sons e acorda assim no meio da noite assustado. Seja liberto, receba a vida, se arrependa dos seus pecados, chame por Jesus, entregue sua vida. Eu convido você a entregar sua vida e ser um filho de Deus. Jesus, vem me socorrer. Senhor, não estou conseguindo. Tem gente que sai do emprego porque não consegue. Sai do emprego, sai da escola, não termina cursos, não continua casado porque não consegue vencer as armadilhas, esses tormentos que o inimigo faz. Mas seja liberto, você entregue sua vida, diga: Jesus, perdoa os meus pecados, eu te convido para ser o meu Senhor, meu Salvador. Me perdoe por tudo de ruim que eu tenho feito, que eu tenho te desagradado, que eu tenho magoado a sua bondade, magoado o Senhor. Perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho, como tua filha. Ou está desviado, me recebe de volta. Escreve meu nome no livro da vida. Me socorre, Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Conto com você até logo. Tá bem?